és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor. Bom dia. Eu peço a amada igreja que abra comigo no livro de Jeremias, capítulo 29. Ui, aumentou isso aí. Jeremias, capítulo 29. Amém? Versículo 11. Amém? Diz assim. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para que vos dá o fim que esperais. Amém? Só esse versículo por enquanto. Aqui eu vou pincelar um pouquinho o que Deus está falando para Jeremias. Jeremias, Deus pede a Jeremias cheio do Espírito Santo, para que ele escreva uma carta a seu povo. E esse povo estava cativo, estava aprisionado por Babilônia. Mas Deus fala para que o povo, que ele tenha pensamentos bons, que Deus tem pensamentos bons para aquele povo e não maus. Deus estava trabalhando sobre aquele povo. E ali, Deus fala, se você ler o texto todo, Deus fala para aquele povo: crescei, multiplicai-vos, frutificai-vos, se alegrai-vos. Como que pode se alegrar o povo cativo, o povo aprisionado? Como que pode? Deus mandando. E Deus fala: eu tenho pensamentos bons para vocês. É necessário que vocês passem por isso para que eu possa moldar vocês. É necessário essa prisão para vocês, para que vocês possam ver o meu agir. E Deus ainda manda Jeremias falar para o povo: ore, busque a mim, ore em todo tempo, porque os meus pensamentos são maiores, são grandes. O que Deus está falando para aquele povo? O que vocês estão passando é pouco, porque eu tenho coisas grandes para vocês. Tem coisas maiores. E eu faço uma pergunta. Eu me fiz essa pergunta. O que Deus pensa sobre você? O que Deus pensa sobre nós? São pensamentos maiores. Nós passamos por cada situações que Deus deixa acontecer. Deus deixa a gente passar. Para quê? Para que nós possamos crescer espiritualmente. Para que nós possamos buscar Ele infinitamente. Porque é nas adversidades que a gente lembra do Senhor. Infelizmente é verdade. Mas o Senhor não esqueceu daquele povo. Ele falou: se alegrai-vos, planta, frutifique neste lugar, gere filhos, case. Como que pode? Um povo aprisionado e ainda Deus mandando o povo se alegrar. É difícil, né? Mas o Senhor tem pensamentos grandes na nossa vida. E Deus, Ele não para por aí. Vamos lá no Salmo 139. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho. Em Salmos 139, no versículo 17 e 18. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos.
quão grande a soma deles. Se eu contasse, seriam em maior números do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Amados, eu estou falando porque eu estou muito resfriada, tá? Quão grande a soma deles. Deus tem numerosos pensamentos para o seu povo. Deus, Ele pensa em nós em todo tempo. E nós não projetamos aquilo que Deus tem preparado para a gente, para nós. Os pensamentos do Senhor para a nossa vida são projetos. São projetos na nossa vida. E nós nos perguntamos, a situação, as circunstâncias, se eu estou aqui, eu estou pensando várias coisas. O Senhor sabe o que eu estou pensando. Amém? Mas Ele nos dá os pensamentos. É Ele que nos coloca na nossa mente os nossos pensamentos. E é Ele que projeta em nós as bênçãos que Ele tem preparado. Mas se você parar para analisar e ver nas circunstâncias que nós estamos passando, os projetos do Senhor não vão se realizar na nossa vida. Porque Deus tem projetos, se Deus tem pensamentos, Ele tem objetivo na vida da gente. Ele tem algo para cada um de nós. E nós não temos que parar e pensar no que estamos passando agora. Vamos lá, vamos correr um pouquinho, que o tempo está... Em Salmos também 139, 23, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha o que o salmista está falando. Sonda-me, Senhor. O Senhor conhece que eu estou com os meus pensamentos. Conhece o meu coração. Só o Senhor sabe o que nós estamos pensando. Os nossos sonhos, as nossas realizações. Pode ser que cada um entrou aqui pensando no filho, numa enfermidade, numa dívida. Veio a preocupação de algo. O Senhor, eu sei o que você está pensando. Eu sei, mas eu tenho pensamentos maiores. Os meus projetos que eu tenho para os meus filhos são maiores. Isso você não pode parar agora. Porque isso é para você saber que eu sou o teu Deus. E eu estarei com você em todo tempo. Isso aí é o momento que você está passando. Amém, meus irmãos? Vamos lá em Isaías 55, 7. Diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Os que estão lá fora, meus irmãos, eles são ímpios. Aqui a palavra do Senhor de Deus diz. Ele não tem os pensamentos que Deus colocou na mente dos filhos dele. Você pode estar se perguntando: ah, mas o ímpio prospera e eu não. O ímpio é abençoado e eu não. Você já parou para analisar o que Deus já fez na vida de cada um? Já parou para pensar? Amém? Isaías também 55, 9. Diz assim: porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé... Calma aí. Não, está errado, meus irmãos. 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos
que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Olha que maravilha que o Senhor está falando. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Nós temos, amados, que acreditar no projeto de Deus na nossa vida, que são maiores. Nós nem imaginamos do que Deus tem preparado para o seu povo. Aquele povo, ele estava aprisionado. E Deus falou para ele: eu tenho os pensamentos grandes para vocês. Não deixa que essa prisão, que vocês acham que estão presos, porque foi o Senhor que levou o povo a cativo, te aprisione. Não olhe essa circunstância. Olha o que eu tenho preparado para cada um de vocês. Se alegrai-vos, porque os meus pensamentos são grandes. E o Senhor tem preparado coisas grandes, amados. Né? Tem preparado, Ele só quer nos lapidar. E que nós viemos acreditar naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém, amados? Eu deixo essa mensagem, essa palavra para o Senhor, que o meu tempo já está passando. E que nós viemos acreditar que o Senhor tem sonhos para a gente. Tem projetos. Amém? Tem grandes coisas na nossa vida. Não é o que nós estamos passando agora, é o que o Senhor tem dado para a gente. Não. Ele só está nos testando para que lá na frente nós conseguimos dar o grito de vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém?